Hoje é domingo, dia 13 de junho de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Reflexões sobre o Calvário. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é o texto de João, capítulo 19, versículo 30, que diz assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Quando olhamos para o Calvário e percebemos o quanto custou para Cristo Jesus permanecer ali e, ao mesmo tempo, assumir a culpa pela responsabilidade que cabia a nós, seres humanos, nós realmente mudamos o nosso conceito sobre pecado, sobre salvação, sobre vida eterna. Quando entendemos que o Senhor Jesus tinha o poder nele mesmo para descer da cruz e, ao mesmo tempo, castigar todos aqueles que o haviam colocado ali, aqueles mesmos que passavam ali na frente da cruz, balançavam a cabeça e diziam, salvou a tantos, pena que não pode salvar-se a si mesmo. Se você é o Cristo, desça da cruz e nós creremos em você. Fizeram pouco caso, fizeram chacota dele. Aqueles mesmos que o chicotearam, aqueles mesmos que pregaram as suas santas mãos na cruz, aqueles mesmos que o ergueram naquela cruz, o que fez com que suas carnes se rasgassem, aqueles mesmos que colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua fronte, os mesmos que com uma lança furaram o seu lado, perfuraram o seu lado, aqueles mesmos que fizeram tão pouco caso dele, até mesmo das suas roupas, que lançaram sorte para poder descobrir quem ficaria com ela. Ele tinha o poder para se vingar daquelas pessoas, ele tinha o poder para colocar cada uma daquelas pessoas no seu devido lugar. Mas a atitude que ele tomou foi uma atitude completamente impensável para nós, seres humanos. Ele fez uma oração e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que faz com que alguém assuma uma responsabilidade tão grande como essa, como a que Cristo assumiu, e vá até as últimas consequências como ele foi, e ainda seja capaz de amar as próprias pessoas que o estavam crucificando? Bem, a única maneira de poder entender isso é compreendendo o fato de que o plano da redenção havia sido estabelecido muito tempo antes da criação do ser humano. Antes que o pecado chegasse aqui no nosso planeta, o Senhor Deus, que nunca é apanhado de surpresa, porque para ele o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa, porque ele sabe de todas as coisas, e de forma antecipada, antes que o pecado surgisse, ele criou o plano da redenção. A segunda pessoa da Trindade Divina assumiu a responsabilidade por vir até o nosso planeta, por assumir a culpa pelos pecados da humanidade e, ao mesmo tempo, por morrer em favor do ser humano pecador. Não é à toa que a senhora White vai mencionar que se nós gastássemos todos os dias pelo menos 30 minutos meditando sobre a última fase da vida de Cristo aqui na Terra, principalmente sobre a cruz, nós teríamos uma visão completamente diferente sobre nós mesmos e sobre Deus. E às vezes nós temos dificuldade de poder entender quem nós somos. Nós somos pecadores, destinados à morte eterna. Não existe nada de bom em nós mesmos. Nós podemos ter a única certeza de que, se depender dos nossos próprios méritos, nós iremos para o lago que arde com fogo e enxofre, ou como comumente é chamado dentro da própria Bíblia, de inferno. É a única certeza, garantia que nós podemos ter quando confiamos em nós mesmos. Mas existe algo mais no que nós podemos confiar. Nós podemos confiar na certeza, na segurança que existe no nome de Cristo Jesus. E no amor que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sentem por nós, seres humanos. É um amor que nunca vai ser superado por nenhum tipo de atitude pecaminosa por parte do ser humano. O Senhor Deus olha para nós e, ao invés de apontar o dedo e dizer, você é um pecador, por que ele diria isso? Se nós já sabemos que somos pecadores. Quando olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, nós percebemos exatamente isso. Percebemos que o Senhor Deus sabia da condição dos seres humanos quando enviou Cristo Jesus aqui à Terra.
E Cristo Jesus, conhecendo os seres humanos, ele se sentou à mesa com publicanos, com pecadores, com meretrizes. E o mais interessante é que em nenhum momento ele olhou para, por exemplo, o Zaqueu e disse: você é um ladrão, não? Não, o Zaqueu já sabia disso. O que Jesus disse foi: hoje a salvação chegou nessa casa porque esse também é filho de Abraão. E Jesus demonstrou, derramou sobre a humanidade o amor do Pai para que nós pudéssemos compreender uma coisa: a salvação nos é oferecida não porque nós mereçamos, mas apesar de não merecermos absolutamente nada. A salvação só pode ser compreendida tendo como base o amor de Deus por nós. E esse amor se manifesta através da graça. A graça é um dom imerecido. Deus nos ama, por isso ele derramou o seu amor na cruz do Calvário de forma visível. Quando Cristo estava preso na cruz do Calvário, tendo o poder de descer dali daquela cruz, ele estava, através da sua atitude, dizendo: eu amo tanto o ser humano que eu estou disposto a ir até as últimas consequências para poder salvá-lo. E, ao mesmo tempo, estava dizendo: a lei, a minha lei, a lei de Deus, é uma lei que não pode ser substituída, ela não pode ser engavetada, ela não pode ser esquecida. Ao mesmo tempo, Deus foi justo e justificador na cruz do Calvário. Por isso, quando olhamos para a cruz, o que mais salta aos olhos é a graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, precisamos nos lembrar que a cruz também nos mostra que nós podemos ser salvos, mas que exatamente por causa do mesmo amor de Deus, ele não nos obriga a aceitarmos o que ele fez por nós. Ele olha para você e para mim e diz: agora você é livre para escolher, aceitar ou não. Minha oferta não estará em vigor para todo sempre. Há um tempo determinado para que a humanidade decida se vai viver em pecado aberto ou se vai viver em harmonia comigo, vivendo o estilo de vida daqueles que foram resgatados do pecado. Enquanto a graça de Deus ainda está aberta, nós podemos escolher. Nós podemos dizer: eu olho para o que Cristo fez e aceito, apesar de saber que não mereço. O amor de Cristo mostrado na cruz do Calvário me constrange, e por isso eu quero me entregar a Ele. Isso é o que nós chamamos de fé. Fé é quando você olha para algo que você não merece. Você não entende tudo que está envolvido dentro daquele ato. Até porque nós continuaremos estudando a eternidade inteira sobre o gesto de amor de Deus de poder salvar a humanidade e nunca esgotaremos esse gesto tão profundo que ele é. Mas ainda assim nós dizemos: eu aceito. Eu quero viver essa realidade da salvação pela graça mediante a fé. E é nessa perspectiva que nós podemos entregar a Deus e dizer: obrigado, Senhor. Eu queria hoje dizer ao Senhor muito obrigado por tudo que Ele fez e, ao mesmo tempo, colocar diante dEle a minha vida como retribuição a tudo que Ele fez. Olhe comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra nós somos capazes de entender que o Senhor nos ama com um amor que é incomensurável. Obrigado porque, através da Tua palavra, entendemos o que Cristo fez na cruz do Calvário e somos capazes de entender também até onde Ele esteve disposto a ir. A graça de Deus nos constrange e te pedimos que, através dessa graça, nós possamos reagir pela fé, aceitando o que o Senhor fez por nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?